Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde, né? Eu vou falar um pouco aqui do conceito de homofobia e um pouco da visão social, religiosa e legal, né? Legal aqui no termos de lei. Apesar da gente viver num país um pouco conturbado, quando a gente fala de homofobia, é bom vocês terem noção de que os homossexuais, os direitos aqui, do qual eu acredito que muita gente aí desconhece, né? Enfim, essa vai ser uma visão social, uma visão legal, uma visão religiosa do conceito do termo homofobia, beleza? O que é homofobia? Volta lá no começo, Shiva. Exatamente. Desculpa. O que é homofobia? É a aversão irreprimível, repugnância, ódio, preconceito que algumas pessoas ou grupos nutrem contra os homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais. Olha só, gente. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui é quebrar o tabu. Muita gente acha, inclusive professores, enfim, acha que a homofobia no Brasil é crime. Mas a homofobia no Brasil, ela não é tipificada dentro da nossa legislação. Se vocês forem pegar o Código Penal, que é o código que trata de crimes, é uma lei que fala de crimes, vocês não vão ver o termo homofobia. A homofobia aqui no Brasil, ela é equiparada ao racismo. A equiparação não faz virar lei, não. É uma coisa meio que simbólica que o STF decidiu há 3 anos atrás. Então, literalmente falando, a homofobia no Brasil não é crime. O que acontece se o sujeito for homossexual e for xingado na rua? O agressor ele vai responder por crime de homofobia? Não. Ele vai responder pelo crime de injúria. Certo? Assim como ele fosse xingar alguém por conta do cabelo, por conta do corpo, se o sujeito é mais gordinho, mais magrinho, enfim. Se o sujeito ele é homossexual e ele é xingado, insultado na rua, o agressor vai responder por injúria. Então, esquece esse negócio de crime de homofobia. O sujeito cometeu crime de homofobia. Não existe isso. Isso aí é um mito que foi criado. A própria sociedade criou esse mito. A própria mídia em si, às vezes, não sabe argumentar direito e induz as pessoas a acreditarem que a homofobia é um crime. Mas não é. A homofobia é um termo usado para pessoas que têm uma certa aversão, ódio, a pessoas homossexuais, lésbicas, etc. Entendido isso aí, gente? Então, é o primeiro passo aí para vocês entenderem. Outra coisa, existe um projeto de lei da deputada Yara Bernardi. Essa deputada é do PT. Em 2006, ela criou um projeto de lei, para você ver, 14 anos atrás, ela criou um projeto de lei para colocar a homofobia como crime. Mas esse projeto de lei, ele não passou pelo Congresso. Eles arquivaram. Então, hoje, o STF, com uma coisa simbólica, colocou a homofobia equiparada a crime de racismo. Mas, literalmente falando, não é crime, ok? Entendam isso aí, porque muita gente confunde esse tipo de situação. Quando eu falar aqui no meio da aula homossexuais, eu estou me referindo aqui a todo mundo. Lésbicas, bissexuais, transgêneros, enfim, eu estou me referindo a todo mundo, para ficar uma coisa mais fácil de entender. Mas esse é conceito de homofobia. Não é crime, certo? Se a pessoa for xingada na rua por conta de sua condição social, o agressor responde por injúria, né? É um crime de menor potencial ofensivo. Esse sujeito ele não é preso, certo? Ele vai numa audiência que a gente chama de GESP criminal, Juizado Especial Criminal. É um crime de menor potencial ofensivo e é isso mesmo, fica por isso mesmo. Entendido aí, gente? E se a pessoa apanhar por conta que ela é homossexual? Acontece alguma coisa? O agressor vai responder por lesão corporal, assim como fosse bater num homem, numa mulher, com qualquer pessoa. Entendido aí? Vocês têm que responder sim. Ninguém responde. Então deve ser o silêncio. Tirando a parte da homofobia que não é crime, que era crime, que não era crime, essa parte eu não sabia não, mas os outros que você falou já sabia. Injúria, agressão física. Isso é interessante porque muita gente acha que pelo fato da pessoa ser homossexual e ser xingado, é o crime de homofobia, não sei o quê. Não existe isso. Dentro da nossa lei não existe a tipificação homofobia. Pode pular, Gil.
Bom, aqui no Brasil, como que é a situação hoje no Brasil em relação à homofobia? Olha só, gente, o Brasil hoje, ele é o país com maior registros de crimes homofóbicos no mundo. Isso aí envolve assassinato, insultos, agressões, envolve tudo. O Brasil está em primeiro lugar, né? Dos estados aqui que mais tem esses registros, o primeiro é São Paulo, depois a Bahia e depois o Pará, né? E é um assassinato a cada 24 horas. Gente, esses dados aqui é do GGB, Grupo Gay da Bahia. Esse GGB, apesar de ter um nome aí um pouco engraçado, né? Grupo Gay da Bahia, lembra aí, grupo de pagode, de axé, mas é um assunto muito sério, é um grupo muito sério. Isso aí é uma ONG, né? E essa ONG, ela defende os direitos dos homossexuais, né, das lésbicas, transexuais, etc. Enfim, de uma forma muito transparente. E esses dados são do GGB, certo? O Brasil hoje é o primeiro em relação a esses registros. Em segundo lugar, pessoal, vem o México. E em terceiro vem os Estados Unidos. É comemorado mundialmente no dia 17 de maio, né, não sei se vocês sabem disso, o Dia Mundial contra a Homofobia. Muitas das vezes passa batido esse dia, né? 17 de maio, já passou. Não é muito lembrado em escolas, a própria mídia não dá muito apoio a isso aí, mas esse dia ele existe, é comemorado em alguns lugares do mundo, né? Enfim, dia 17 de maio, para quem não sabe, é o dia mundial, né, contra a homofobia, né? Não é o dia da homofobia, não, viu, gente? Senão você vai estar comemorando a homofobia, é o dia contra a homofobia. O povo confunde aí, né? Mas, enfim, é comemorado dia 17 de maio e a homofobia no Brasil, esses dados aqui, né, é uns dados do qual assusta um pouco a gente, né? Pô, primeiro lugar, um assassinato a cada 24 horas, mas essa é a realidade aí da homofobia no Brasil. Mas, ó, gente, eu vou falar um negócio com vocês, tem coisa pior. Tem coisa pior aí que vocês vão ver depois que Givanilma pular o nome, como é que é o nome? Slide, né? Pular o slide, né? Não é agora não, mas vai vir. Olha só, nós temos a Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei maior do nosso país, é a lei mais importante. Ela foi promulgada em 1988, né? Ela tem aquela ideologia de igualdade, de perseverança, enfim, ela fala muita coisa. Ela foi baseada lá na Revolução Francesa, né? Enfim. Bom, o artigo 5º diz o seguinte, da Constituição Federal: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, nos termos da lei. O que acontece, gente? A Constituição prevê que todos, independente da sua condição social, independente da sua crença, da sua religião, todos devem ser tratados em pé de igualdade. E parece que o brasileiro não gosta muito de seguir as leis, né? Por se tratar de um princípio de igualdade, nós temos aí hoje o primeiro no ranking em relação a crimes voltados para homofobia, né? Crimes contra homossexuais, etc. Mas a lei prevê essa igualdade entre todos. Mas, enfim, para entender como que funciona esse mundo, né? Próximo aí, Giovanni. Esse aqui já é o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Constituição Federal é uma lei interna, uma lei que é válida só no Brasil. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma lei universal, vale para todos os países. China, Japão, enfim, Rússia, vale para todo mundo. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi promulgada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Todos os líderes dos países, quando acabou a Segunda Guerra, se reuniram, né, por intermédio da ONU, e eles criaram essa lei para nunca mais existir guerra no mundo, né? Quando você pega a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você lê ela, você falta chorar.
que é muito bonito, né? Mas não funciona. Você vê guerra para tudo qualquer lugar, né? E no artigo 3º, você vê lá que diz o seguinte: todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Todos devem ser tratados em pé de igualdade. O mais cômico dessa declaração é que quando os líderes das nações criaram essa declaração, eles imaginaram que todo mundo ia seguir e que nunca mais ia existir guerra no mundo. Só que depois que ela foi promulgada, nós tivemos a guerra do Vietnã, guerra na Síria, guerra no Iraque, guerra não sei aonde, enfim, para inglês ver, né? É muito bonito você ler, mas na prática a gente vive aí numa sociedade preconceituosa, cheia de conflitos, não só por conta de opção sexual, mas por conta de religião, por conta de território, enfim. Esse mundo nosso está complicado, né? Pode pular, João? Olha só, está um pouco pequeno aí, mas vocês vão entender que no Brasil, mesmo tendo esse alto índice de criminalidade voltado para homossexuais, tem lugar, gente, que é muito pior. Muito pior. Você imagina o sujeito for homossexual em alguns lugares que eu vou citar aqui. Olha só, esse mapinha que vocês estão vendo aqui é a lei sobre orientação sexual no mundo. Tem países, por exemplo, que a prática homossexual pode gerar pena de morte. Tem países que a prática de homossexualismo, né, pode ter prisão de 14 anos ou perpétua. Tem países também que tem prisões aí de até 14 anos. Enfim, tem um monte de coisa aí. Olha só, esses países que estão em vermelho escuro são países do qual a prática homossexual ela gera pena de morte. Eu anotei aqui para vocês terem ideia qual país desses aí que o homossexualismo gera pena de morte. Quem tiver um amigo homossexual, não manda ir para lá, porque qualquer prática lá, né? Bom, Iêmen é um país que a prática homossexual gera pena de morte. O Iêmen fica ali no Oriente Médio. A Arábia Saudita, todo mundo deve conhecer a Arábia Saudita, né? É um país que também fica ali. Na verdade, a Arábia Saudita fica ao norte da África, né? Enfim. Arábia Saudita, Nigéria, Paquistão, Azerbaijão, Chechênia. Chechênia é um território russo, né? Iraque, Irã, entre outros. Qualquer prática voltada para o homossexualismo gera pena de morte. Então, vocês veem que tem um lugar aí que é pior do que o Brasil. O Brasil tem esse alto índice de criminalidade, mas aqui tem carnaval. Quem já foi nesses carnavais da vida já viu. Tem o movimento LGBT, né, o dia da parada gay, aquela alegria toda, enfim. Vai fazer um negócio desse nesse país aí, vocês vão ver o que acontece. Mas, enfim, vocês veem aí que tem lugar pior do que a gente aí, ok? Bom, então vocês viram aqui que esses países de amarelo aqui, para resumir aqui, todos os países que estão em verde claro são países que toleram a prática de homossexual. Eles não tem crime você ser gay nesses países azulzinhos aí. Azul claro, verde claro, não sei bem que cor é essa, né? Verde claro. Todos esses países aí são liberados à prática. Os outros têm uma certa restrição. Só para abrir um parênteses, esses países que veem a pena de morte são países, todos esses são de cunho muçulmano, islâmico. São países que seguem a religião islâmica. Quem segue a religião islâmica é chamado de muçulmano. Todos esses países islâmicos prevê pena de morte para homossexuais. Então, vocês veem aí que é uma religião diferente do cristianismo. O islamismo, o profeta deles é Maomé, nosso aqui é Jesus. O livro deles sagrado é o Corão, a gente é a Bíblia. Então, eles usam muito como base o Corão para prever esses tipos de lei. Chama lei do Sharia, do qual prevê a morte para homossexuais. Né? Entendido aí? Acho que pode pular, né? Eu trouxe todas as informações para esse aí grande, viu? Se não, você quiser. É isso aqui que eu queria mesmo. É porque nós atrasamos a aula, eu e Givanilma ficamos... Não, mas aí ficou bacana agora. Não, mas fica bom assim, né? Porque fica melhor. Mas pode pular aí. Olha só, vocês viram que no Brasil é um país aí, né, que o preconceito em relação ao homossexual é muito grande.
Mas olha só, gente. Aqui no Brasil, da década de 10 para cá, os homossexuais conseguiram muitos direitos. Direitos esses que foram adquiridos através dos movimentos LGBTs, etc. Quais são esses direitos aqui? Esses aqui são os principais. O direito aqui, o primeiro direito aqui é o direito de se casar e constituir todos os direitos relacionados a um casal hétero. Essa decisão, ela ocorreu em 2012. Faz o quê? 8 anos que os homossexuais eles podem se casar. Então, se Joãozinho ele apaixona por Pedrinho, eles podem ir lá no cartório de registro civil, como se fosse um casal hétero, vai aparecer lá o tabelião e vai registrar lá na certidão de casamento Pedro e João casados legalmente, enfim. Não tem problema nenhum. Eles vão adquirir os mesmos direitos que um casal hétero. Isso existe há 8 anos. Se a gente for pegar no contexto histórico, isso é bem recente, né? 8 anos, né? Dentro da história é muito recente. Então já faz 8 anos que os homossexuais eles podem se casar, vão ter os mesmos direitos, direito à herança, né? Direito à pensão por morte, todos os direitos que um casal hétero tem. O outro direito aqui é o direito de mudar de nome e de sexo. Bom, eu acho que o exemplo clássico aqui é a Tammy Gretchen, né? A Tammy Gretchen, ela é uma transexual, ela era mulher e virou homem, né? Tá com barba e tudo, casou com a mulher e tudo. Enfim, ela, a partir do momento que você muda de sexo, a sua identidade, a sua documentação muda também, você pode mudar. E você vai ter os mesmos direitos que um homem. Eu pergunto para vocês aqui, a Tammy Gretchen, ela, se for presa, para onde é que ela vai? Para a cela dos homens ou para as mulheres? Alguém quer arriscar? Ela vai para a cela masculina. Vai para a cela masculina, né? Ela adquiriu plenos direitos de um homem, né? Enfim, ela pode ir. Robertinho. Diga. Eu tenho uma pergunta que é o seguinte. Igual a Tammy Gretchen, se ela ele, na verdade, tivesse se identificado como homem, assim, antes dos 18 anos, aí completar 18 anos, eu tinha que ir para o serviço obrigatório do Exército? Gente, essa pergunta é interessante. A lei, ela não estipula a idade de quando a pessoa quer mudar de sexo. Tem um caso aí que até saiu nas redes sociais, acho que de uma menina que tinha 8 anos e virou homem. Tudo depende do conceito dos pais. Os pais são responsáveis, né? Se ela tem aquele patamar de querer virar homem, né? Faz um estudo psicológico, vai assistente social, faz aquela análise toda. Se tiver um laudo psicológico, psiquiátrico aí, lembrando aí que isso não é doença, né, gente? Mas faz esses laudos. O judiciário pede tudo certinho para ficar tudo bonitinho, né? Se tiver tudo ok, independentemente da idade, pode virar homem, pode ter essa transformação. Não existe idade perante a lei, né? Nesses casos aí. A pessoa, se for mulher, ela pode virar homem aos 8, 7 anos e vice-versa. Ele perguntou em relação ao exército. Ela pode se alistar ao exército? Pode, está na lei. Assim como ela for fazer um concurso público, ela vai concorrer como homem, não como mulher. Todos os direitos reservados para homem vai ser adquirido pelo transexual, no caso aí a Tammy Gretchen. É bom ficar claro isso aí. Alguma mais pergunta aí, gente? Não, né? Então bora. O outro aqui é direito a adotar. Olha só, gente. Eu abri um parênteses aqui também. E se o sujeito for travesti, ele vai ficar em qual cela? A masculina ou a feminina? Tem que arriscar aí? Não. Ele vai ficar na cela feminina. Isso aí foi uma resolução. Não, Keren errou, ela falou masculino. Mas não tem problema, todo mundo erra, né? O travesti, ele fica na cela feminina, né? Aquele Drauzio Varela, quando foi visitar a cadeia, né, ele visitou uma travesti, ela estava na ala feminina, né? Depois virou aquele furdúncio todo, que ela tinha matado um menino, enfim, mas isso aí não vem ao caso. Travestis hoje, por decisão do STF, fica em cela feminina, beleza? Ô, Roberto, tem uma série chamada Vis-a-Vis na Netflix, que no período da 4ª temporada tem uma trans numa prisão só de mulheres. Mas tem que saber que país é esse, porque a lei aqui brasileira não permite, não.
Pode ser que outros países permitem outros tipos de lei, né? Espanha. Lá deve ser diferente daqui. O outro direito aqui é direito de adotar. Bom, o casal homossexual, além de casar, ele tem também direito de adotar. Essa decisão tem só 5 anos. Também foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Há 5 anos, de 2015 para cá, o casal homossexual ele pode adotar. Gente, isso aí é uma decisão muito polêmica. Tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor. Uns dizem que pode influenciar no desenvolvimento, no crescimento da criança, pelo fato de ter um casal lá do mesmo sexo. Enfim, mas é bom deixar claro o seguinte, para um casal adotar, não é chegar lá e pedir, falar que quer adotar, não. Tem todo um procedimento. A criança é acompanhada por um psicólogo, né? Existe um laudo da assistência social, faz uma visita na casa para ver se aquele ambiente não é promíscuo, se não tem drogas, etc. Se vê aí que tem um ambiente adequado, eles permitem os casais homossexuais adotar. Eu posso dar um exemplo aqui. Eu tenho um colega, ele é irmão de um amigo meu, um grande amigo meu. Esse colega meu, ele é médico. Ele casou com um rapaz que mexe com... Ele com certa quadro, restaurador. Ele é restaurador. E eles casaram e adotaram um menino, né? Teve um estudo social, viram que eles vivem muito bem, etc., não tem uma vida promíscua, e eles conseguiram a adoção. Enfim, tudo é questão de estudo. De opinião também. Tem muita gente que é contra, a favor, aí o pau quebra aí. Direito de prestar concursos públicos. É direito de qualquer homossexual prestar concurso público. Inclusive aqui, gente, olha só, isso já foi dito, mas é bom reforçar. Esses concursos públicos aqui envolvem também para a polícia militar, né? Tem muitos homossexuais que ingressam na carreira da polícia federal, militar, enfim, nada impede. Aí eu sou homossexual. Tem uns que vão até para o exército, etc. Isso aí não impede nada, entendeu? A opção sexual do sujeito não impede ele de prestar concurso público e entrar numa corporação. Tem muitos policiais que são gays, né? Juízes, etc. Enfim. Acredito que muita gente devia saber disso, mas quando envolve exército, polícia, o sujeito fica, um gay na polícia, um gay no exército, né? Enfim, mas é bom saber, né? Direito de se candidatar em qualquer função pública. Hoje o homossexual, o transexual, o bissexual, etc., eles podem ser presidente da república, eles podem ser prefeito, governador, deputado, não tem barreira nenhuma em relação a isso aí. Então eles podem se candidatar a qualquer função pública, né? Sem problema nenhum. Entendido aí, gente? Então pode pular. Gente. Sim. Entendi. Agora nós vamos para a visão religiosa, certo? A hora mais polêmica da aula. Não é o fim do mundo que eu vou falar agora, cada um tem sua opinião, né? Quem sou eu para ficar colocando opinião na cabeça de aluno e de professor, né, que está assistindo a aula? São opiniões, são visões, enfim. Acho que o principal dessa aula é despertar o senso crítico no aluno, né? Induzir o aluno a crer em algo, enfim, não tem nada disso. Bom, nós vamos aqui para a visão religiosa. Vocês sabem que existe um certo conflito ideológico entre religiosos e pessoas homossexuais. Parece que eles não batem bem aí, né? Tem muita coisa. O Silas Malafaia já falou muitas coisas polêmicas. Aquele deputado Feliciano também já falou muitas coisas polêmicas. São todos religiosos, líderes religiosos, pastores, etc. Mas existem na Bíblia passagens aí que, de uma certa forma, não aceita a prática homossexual, né? Mas é aquela coisa, eu não vou concordar com o que você faz, mas eu vou te amar, né? Os líderes religiosos, eles falam isso, eu não concordo com essas práticas, mas eu te amo mesmo assim. Mas, enfim. Respeita, né, Robin? Hã? Respeita, né? Não concorda, mas respeita. Exatamente, é o principal. A primeira aqui, Não, mas eu falo com ele, já a primeira passagem aqui é a Gênesis. A Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento são 46 livros, se eu não me engano, 47. Enfim, a Gênesis fala da criação e lá fala o seguinte, é o capítulo 1, versículo 27. Deus criou o sexo para ser feito apenas entre um homem e uma mulher, né?
Isso aí é um embasamento do qual é baseado na criação divina, né? Deus criou o homem e a mulher, né? Apenas homem... Ui, meu Deus do céu, peraí, gente, meu computador. Voltou. Então, gente, isso aí é uma visão da criação. Quando Deus criou o mundo, né, criou o homem e a mulher. O sexo é feito apenas entre homem e mulher. O próximo aí, que envolve uma passagem bíblica, pode pular? É o Levítico. Levítico também é um... Diga nenhuma saiu, Robertinho. Vou ver se eu consigo pôr aqui. Passei já. Já pulou. O outro aqui é o Levítico. O Levítico também é um livro do Antigo Testamento, né? Está lá no capítulo 18, versículo 22. É um pouco pesado isso aí, né? Não se deite com o homem como quem se deita com a mulher. Repugnante, né? Então é repugnante aí um homem deitar com homem, mulher com mulher, enfim. Está lá no Levítico, versículo 18, perdão, capítulo 18, versículo 22. E lembrando, gente, que essas ideologias que estão no Antigo Testamento foi antes de Jesus vir na Terra. Acredito que todo mundo sabe o que foi o Antigo Testamento, né? Enfim. O próximo. Esse aqui, gente, é pesado. Esse aqui, a gente tem que refletir muito sobre a vida. Porque quando a gente lê até o final, a gente fica com medo, né? Será que eu estou no bolo? Eu acho que, espero que não, né? Espero que ninguém aqui esteja. Já pensou? Será que ninguém fica com medo, né? O que o Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 11 fala? Olha só, pesado, né? Fazer nome do Pai todo mundo aí para ler. Não se deixe enganar, nem imorais, né? Quem é imoral? Não sei, às vezes eu sou, não estou sabendo. Nem idólatras, aqueles que idolatram, né? Políticos, sei lá. Nem adúlteros são pessoas que traem, né? A pessoa casa, trai, né? Nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus, né? Muita gente aqui dessa aula deve dormir preocupada agora, inclusive eu, todo mundo aqui ficou preocupado depois de ler isso aqui. Enfim, está na Bíblia, né, gente? Está na Bíblia, isso é uma visão religiosa, é uma visão cristã. É bom lembrar também que outras religiões prevêem esses tipos de passagem, como o Corão, né? Que o pessoal que eu falei da pena de morte, todos os países que aceitam a pena de morte são islâmicos, seguem Maomé e Alá. E se você pegar a escritura dos Vedas, que é da religião hindu, também tem certos tipos de passagem que fala sobre isso. Se você for pegar o Torá é o livro sagrado dos judeus, também fala coisas sobre isso. O Torá é uma mistura de Antigo Testamento, Novo Testamento e coisa deles lá. Enfim, Eu posso falar uma coisa? O livro sagrado de todos os religiões fala um pouco dessas coisas voltadas para o homossexualismo. Diga. Então, sobre essa passagem da Bíblia, eu não acho a pessoa que escreveu isso tem que julgar a pessoa. Porque quem sabe o coração da pessoa por dentro mesmo é Deus. É Deus que vai saber se ela vai herdar ou não. Porra. Falou bonito, hein? É verdade, viu? Isso aí é uma coisa muito subjetiva. Acho que cada um deve seguir o seu coração, a sua cabeça, e o principal de tudo é respeitar, né? É respeitar a opinião do próximo, seja política, seja sexual, seja religiosa, né? Hoje, eu acredito que o que está faltando no mundo, eu acho que porque as leis estão aí, como eu falei, a Declaração Universal de Direitos, é uma coisa muito bonita de se ler, mas ninguém pratica. Acho que o que está faltando, é igual a Débora falou, é empatia, né? É se pôr no lugar da pessoa para poder saber o que passa, né? Às vezes o sujeito é homossexual, já deve ter sofrido tanto preconceito, já deve ter apanhado na rua, ninguém quer saber se pôr no lugar da pessoa, né? Enfim, muitos travestis hoje se prostituem por falta de emprego. É difícil, né? Numa sociedade como a nossa, contratar um travesti para ser um gerente de uma loja, coisa do tipo, é muito raro você ver. Por isso que eles caem muito na prostituição, nas drogas, enfim. Mas é isso, né? Acho que é cada um seguir seu coração, sua cabeça e respeitar o próximo e usar muito da empatia. Acho que é mais, acabou a aula, né? Acho que o mais é isso aí, os slides acabaram. Alguma pergunta? Ô, Roberto, eu posso contar uma experiência que eu vi que
que eu vi, eu achei muito legal. Sim. Então, teve uma época lá na igreja que teve um culto de jovens e veio um pastor de fora de Ipatinga. O nome dele é Rodrigo Godoy. Ele contou uma experiência que ele saiu da igreja dele sem compromisso e foi para uma parada gay lá de Ipatinga, abraçar as pessoas como se fosse um pai. Ele não foi julgar, ele não foi falar mal, ele só estava abraçando as pessoas, sabe? Como se Deus estivesse abraçando elas. É uma visão bonita da parte dele, né? Mas a gente tem que entender que tem muitos religiosos conservadores. Sim. E ouvo dizer, fanáticos até, né? Que talvez não ia concordar muito com o que ele fez. Mas é igual a gente fala, vai da cabeça de cada um. Vai do grupo religioso do qual você está encaixado, entendeu? Tem grupos religiosos que são muito conservadores, tem outros que são mais liberais. Isso aí é como o nosso colega falou lá, vai do coração e da cabeça de cada um, só Deus no final para julgar cada um de nós. E cada um seguindo. Porque Jesus, que foi Jesus, ele amou cada um ser vivente aqui da terra. Então, se nós somos cristãos e temos que viver como Jesus, nós temos que amar ao próximo. Exatamente. Foi igual Maria. Muitos religiosos, o pastor Silas Malafaia, muitos aí, eles já fizeram declarações polêmicas. Mas eu já vi algumas entrevistas, coisas assim, que é igual eles falam. Eu não concordo com o que você faz, mas eu vou te amar mesmo assim. É uma coisa aí deles, né? Enfim. Entendido aí? Ô, Giba,